Gabriel Teixeira, vulgo Biel, jogador que defendeu o Grêmio na última Série B, né, que no caso vai ser de 2022, na qual o Bahia também subiu junto com o Grêmio e, né, o Vasco e o Cruzeiro. Tá aí o Gabriel, né, jogador que pertence ao Fluminense. No primeiro momento, a proposta seria por 9 milhões, né, 500 mil reais, isso na cotação atual. Quanto? E aí foi 9 milhões, né, a proposta. 9 milhões? Foi 1 milhão e Isso, 800. Não, não, 9 milhões de é, quê? Você está falando de quê? no caso na 9 milhões de cotação de reais, né? reais, Ah, isso, sim, na sim. Ah. reais, A primeira cotação em proposta foi reais. 1 milhão e 800 mil dólares. Isso, euros. Aí no caso, É. na cotação atual, que aí seria dos 9 milhões e meio, só que o Fluminense aumentou 1 milhão a mais. E aí passou para casa dos 10. Né? Então hoje são 10 milhões e 600 mil reais. No caso, essa seria a pedida. O Gabriel tá muito empolgado, né, com o desafio. Até porque ele sabe que se ele ficar no Fluminense, primeiro que o jogador, ele, quando sai para o empréstimo e volta, nem sempre ele volta com aquela moral de ser titular. Nem toda vez acontece, né? Talvez acontece, mas na maioria das vezes não. E também vai ter uma concorrência, né? O Fluminense tá trazendo, tá levando o Keno, que a gente vai chegar nesse assunto depois, que rolou um burburinho muito grande nas redes sociais, né? Inclusive no último Esquadrão em Pauta, né, que eu fiz na terça-feira, é, a gente falou disso aí. Bom, então, o Fluminense mantém, detém 60% dos direitos do atacante. Então, o Fluminense ainda tem uma fatia ainda grande do Gabriel Teixeira, o Biel. O Bahia está analisando, mas acredito que não vai acontecer nenhum problema, creio eu. Né? Não vai, acho que o Bahia não vai voltar atrás. E o Gabriel também está bem entusiasmado, né, de jogar no Bahia, e vai ter uma valorização salarial aqui no Bahia, bem razoável. O Gabriel Teixeira vai ter essa valorização. O jogador que jogou no Grêmio, né, temporada de 2022, Série B, titular no ataque do Grêmio. Né. Para mim, depois eu pergunto também já a opinião dele. Também a galera que está acompanhando a nossa live pode chegar nos comentários, né, deixar a sua opinião aí sobre o Gabriel Teixeira. Para mim, o cara que jogou bem a Série B, titular. É um cara que ele não é um ponta somente, ponta esquerda. Eu vejo ele, Gabriel, também ocupando a fatia de campo por dentro. E o Roger Machado colocou muito ele jogando por dentro. O Renato também, depois que o Roger saiu do Grêmio, o Renato sumiu. Manteve isso e também, em alguns momentos, na verdade, o Biel ele joga de uma fatia de campo que ele vai por dentro, né? E eu joga como um ponta espetado, né, pro lado esquerdo. E ele quase fez um golaço, né, contra o Bahia no jogo do retorno, em Porto Alegre. Ele pega uma bola, se não me engano, no primeiro tempo, que ele corta pra dentro, tira de Massinho, né? Todo mundo passeava pro lado de Massinho. E aí ele cortava pra dentro e tentou um chute de chapa, né? Bom, é um jogador que me agrada pela velocidade, né? O duelo 1 contra 1. É um cara que vai para cima, gosta do drible, não tem medo. Então seria uma concorrência para Jacaré, né? Jacaré, eu até falei na Esquadrão em Pauta que a vida não vai ser tão fácil para Jacaré em 2023 como foi esse ano. Eu não pense ele que ele vai ter uma vida fácil, porque é xodó, torcedor do Bahia, porque ele jogou bons jogos, principalmente no segundo turno da Série B, foi titular, né, terminou a temporada como titular, que ele também vai ser titular assim, né, logo de cara. Então ele vai ter uma concorrência muito boa, né, os pontos, né, chegando no próprio Kaique também. Mas aí, BMG, sem mais delongas, Gabriel Teixeira te agrada? Ou acha que é exagerada essa proposta, né? 10 milhões de reais, 2 milhões, né? Essa proposta, né? Que o Fluminense subiu para 2 milhões, né? Era 1 milhão. E aí na cotação em real 10 milhões e 600 mil. Você acha exagerado pelo Gabriel Teixeira ou tá de bom tamanho e é isso mesmo? Rapaz, a nossa contratação, se realmente for, né, fechado a proposta, é a maior contratação do Bahia, né? Você vê aqui, ó, nascido em 1º de abril, muitos jogadores do Bahia, né, nascidos em 1º de abril, ou, estão sendo especulados, né? Tem 21 anos, a próxima temporada ele vai fazer com 22 anos, certo? Tem 1,69 m, 60 quilos. Veja bem, ele foi um cara que gosto sim, para mim não é desproporcional você pagar 10 milhões para um jogador dessa qualidade, certo? Da idade que ele tem. Você vê que ele ficou no lugar de Rildo no Grêmio,
para essa temporada que acabou. Tanto é que o nosso amigo Farid ficou retado, falou que absurdo, como é que um clube tem um jogador chamado Biel, Gabriel Teixeira, dispensou o Bonrildo, ou seja, ele ficou no lugar do Bonrildo. Saudade Certo? do Rildo. Ele jogaria também na posição de Rildo hoje no Bahia. Não vejo que ele iria fazer briga com o próprio Jacaré. Para mim, ele jogaria junto com o Jacaré, ele de um lado, o Jacaré do outro. Eu botaria normalmente, certo? E um no meio. Para mim, ele entraria no lugar do Rildo. Se você for parar para perceber, né? É um cara que é parecido com as características que o Rildo tem, também tem na qualidade, na idade. E você falou assim, poxa, ele tá motivado pro desafio. Eu adiciono outra palavra aí também. Eu acredito eu que também pela oportunidade que ele possa que ele tem de um clube que está se estruturando financeiramente falando, que é o Bahia, um clube que tem projetos ambiciosos no médio e longo prazo. É um cara que tem 21 anos, vai fazer 22 e possa ficar aqui no Brasil aí por mais 3, 4 anos, esses 3, 4 anos evoluindo, porque do mesmo jeito que o Jacaré, o Rildo e o Davó, que tem 21 anos, 22 anos, está no processo de evolução, o Patrick também, esse Gabriel, por mais que ele já tenha uma certa qualidade, um certo potencial, eu vejo que no melhor ambiente possível, que é o que o City vai estar fazendo com base em estrutura no CT, e na temporada com jogos, né, ele possa estar crescendo nesses próximos anos, né? Para mim é uma boa contratação e foge também da contratação de empréstimo que a gente tem, que a gente vai começar a ter agora, né? Que é a primeira contratação em peso, em termos de peso financeiro, que nunca na história desse clube a gente pagou mais de 10 milhões em um jogador. O jogador mais caro que a gente contratou foi até repartido, que foi o Juninho, que a gente contratou por 5,4 milhões, salvo engano. O Marcelo tá aí para me corrigir se tiver errado. É 5, alguma coisa milhões que a gente teve pro Juninho, e esse jogador é um atacante que eu pagaria sim esse valor por ele. Boa noite. Boa noite, Marcelo Viana, chegando aqui na área também, na nossa resenha do LC. Seja bem-vindo. Bom, a gente tá falando de alguns nomes, né? O mercado da bola é on fire, né? Todo dia tem um nome, todo dia tem proposta, tem interesse. E se a gente for juntar os que o Bahia tem proposta, tem interesse, meu amigo, não precisa nem mais contratar ninguém em 2023, porque é tanto nome que o Bahia tem interesse. Depois que o Bahia virou SAF, Grupo City, todo jogador o Bahia tem interesse, né? Parece que virou videogame, então, para contratar todo mundo. Mas enfim, Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Aí tá aqui falando o Gabriel Teixeira, já falou do Marcos Felipe, se você quiser também opinar pelo goleiro, né? O Bahia tá aí já quase para anunciar, né? O Marcos Felipe, jogador do Fluminense, e também o Gabriel Teixeira, que também é do Fluminense, jogou pelo Grêmio. Se você tem algo a falar sobre esses dois jogadores. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, MG. Boa noite a todos do canal do LC. Como você falou, né, Lucas? Todo jogador que se vai botar todos os jogadores que estão sendo especulados aí, dá uns 5 times mais ou menos. Todo dia tem um jogador, não, já tá fechado, já tá em Salvador, já tá isso, já tá aquilo. E até agora o Bahia não anunciou nada. Né? Aquela notificaçãozinha do playzinho do sócio digital. Até hoje nada. Né? Todo dia você acorda naquela expectativa, não, hoje vai anunciar tal jogador. Nada. Mais um dia nada. Então, já estou achando que esses anúncios só na noite de Natal é Réveillon. Né? Mas vamos lá. Sobre o Biel, como eu falei na resenha da licença semana. Biel é um jogador que já foi da base do Bahia, foi do Sub-15 do Bahia, né, e não aproveitaram. Ele foi do time que tinha o André, o volante estava no Fluminense também, e que tinha Danilo, estava no Palmeiras. Aí não foi aproveitado e agora o Bahia vai para. Segundo dizem, né? O Palmeiras aumentou a pedida. Não, o Fluminense aumentou a pedida. Olha, botou o Palmeiras, o Palmeiras não tem nada a ver. O Fluminense aumentou a pedida para 2 milhões e está esperando a resposta do Bahia. Eu creio que o Bahia não vai negar, né? Esses 200 mil euros, que para mim é muito dinheiro, né? Mas para ele não. Então, eu acredito que o Biel vença, volte para o Bahia, na verdade. Quem eu queria que tivesse ficado, não vai ficar, que é o Keno, né? O Barbaça anunciou que, embora a vontade de jogador tenha sido alta, o Atlético já tinha dado a palavra ao Fluminense.
Nem os outros jogadores vão estão se repetindo. O Biel é um jogador que eu gosto, como eu falei aqui essa semana, se destacou no Grêmio, no Fluminense não teve tanta chance, mas no Grêmio ele, durante o campeonato, foi muito importante. Então vamos ver esses caras chegarem aí, mano.